Muitas crianças estão sendo dopadas silenciosamente debaixo do nariz dos pais, porque os desenhos que elas estão assistindo são extremamente viciantes. Tão viciantes que um deles em especial está sendo comparado à nicotina pelas pessoas. E o pior é que a maioria só vai perceber isso quando já for tarde demais. Desenhos como Cocomelon, Patrulha Canina e Baby Shark têm características muito comuns. Eles têm cortes rápidos, cores vibrantes e músicas repetitivas que literalmente grudam na cabeça. Mas o Cocomelon em especial passou dos limites, porque o que a empresa por trás dele está disposta a fazer para capturar a atenção das crianças é algo surreal. Então já envie esse vídeo aqui para os pais que precisam ser alertados disso, porque quanto antes eles souberem, mais rápido eles vão poder tomar providências. Bom, em primeiro lugar tem a questão das cores, né? Cada episódio é carregado com tons em saturação máxima. Perceba como o verde, o azul e o amarelo desse episódio que está aparecendo aqui na tela, eles são vibrantes. Isso não é aleatório. Esses são exatamente os mesmos recursos usados em máquinas caça-níqueis e sirenes para chamar a atenção. A diferença é que agora eles estão sendo direcionados para o cérebro em desenvolvimento de uma criança de até 2 anos. Além disso, tem a edição frenética. Para se ter ideia, as cenas costumam mudar entre 1 a 3 segundos. O que está mais para um vídeo do TikTok do que para um conteúdo infantil educacional. Isso sem contar a repetição constante de palavras, efeitos sonoros e elementos visuais que ficam ali martelando na cabeça o episódio inteiro. Não é à toa que há pais na internet dizendo que os filhos parecem entrar em transe quando estão assistindo isso, porque eles podem chamar pelo nome, podem tocar, mas eles não respondem. É como se eles estivessem entrado num modo zumbi. E pelo fato das crianças receberem picos constantes de dopamina, elas se acostumam com essa enxurrada de estímulo e tendem a começar a se entediar mais fácil com o mundo real. Então, quando você for tentar cortar o desenho, se prepare, porque ela vai ter crise de abstinência, ela vai chorar, ela vai se debater, vai gritar. Tudo porque o cérebro dela já foi condicionado a depender daquele hiperestímulo diário. E olha só, a produtora do Cocomelon é tão obcecada por conseguir prender a atenção das crianças que todos os meses ela faz um experimento colocando uma criança em frente a 2 TVs. Uma com o Cocomelon e outra com coisas banais do dia a dia. Enquanto isso, fica um pesquisador ali só observando e anotando cada vez que a criança desvia o olhar do Cocomelon. Assim eles conseguem ajustar os episódios para ser quase impossível ela desgrudar os olhos do desenho. Então não é à toa que as crianças parecem entrar em transe quando assistem isso, porque foi tudo pensado e calculado para elas não se distrair, criar o hábito e eventualmente se viciar. Mas a questão é que não são só as crianças que estão vulneráveis. Você também tá, porque você tem acesso ilimitado ao que quiser e está cercado por produtos e serviços que não vão parar até tirar o último segundo do seu tempo e a última gota da sua capacidade de prestar atenção. Eles querem que você crie o hábito de consumir aquilo que eles produzem, e se você ficar viciado, azar o seu. Por isso, para você conseguir proteger os seus filhos, você primeiro precisa aprender a se proteger nessa nova era. E mesmo que você já esteja preso, saiba que ainda dá para reverter isso e mudar completamente os hábitos que estão te afundando. Por isso eu quero te convidar para assistir a minha aula gratuita, onde eu revelo o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-lo ao seu favor. É só você clicar no primeiro link da descrição e assistir. Para pensar como eram os desenhos de antigamente. Eu lembro que quando eu tinha por volta de uns 10 anos, lá para 2004, eu não via a hora de chegar da escola, sentar no sofá, ligar a TV e perceber que estava passando desenhos como Dragon Ball, Thundercats, Caverna do Dragão. Enfim, e se você for dessa época, você vai concordar comigo que a vibe desses desenhos era completamente diferente dos desenhos que a gente tem hoje, né? Aqueles desenhos, eles tinham uma história profunda, você via o amadurecimento de um personagem conforme ele crescia e aprendia com suas próprias experiências, e muitas vezes dava até para tirar algumas lições de vida muito importantes de certos desenhos, de verdade. Fora isso, esses tipos de desenho que a gente assistia antigamente, querendo ou não, acabava treinando certas habilidades que hoje estão sumindo nas crianças, né? Afinal, isso estava lapidando a nossa atenção, a nossa capacidade de interpretar as coisas, nossa criatividade e até a nossa paciência. Porque, convenhamos, acompanhar uma história que leva tempo faz você desenvolver um tipo de maturidade cognitiva que hoje está fazendo falta demais. É claro que isso nem se compara com os benefícios que a leitura de um livro traz, mas com certeza era muito melhor do que os desenhos que passam na TV hoje. E eu lembro que tinha um episódio do Dragon Ball Z, um episódio muito icônico, ficou muito marcado isso pra mim,
onde o Goku ele estava naquele caminho da serpente, e de acordo com o desenho, aquele caminho tinha 1 milhão de quilômetros, e eu tenho a sensação, cara, de que eu fiquei pelo menos umas 2 semanas esperando para saber se ele realmente ia conseguir chegar no destino dele lá ou não. Até porque só dava para assistir um episódio por dia naquela época na TV aberta. Hoje isso é impensável. Criança nenhuma vai ter autocontrole para assistir um episódio só por dia, sabendo que ela pode assistir 10 se ela quiser. Nem adulto consegue fazer isso, imagina uma criança. Ó, tem pesquisas mostrando que as crianças dos anos 80 e 90 tinham quase 5 vezes mais tempo de brincadeira ao ar livre do que as de hoje. E por que você acha que hoje isso despencou? O que entrou no lugar? Tela, né? E além disso, os problemas de linguagem em crianças bem pequenas explodiram nos últimos anos, principalmente naquelas que são expostas à tela cedo demais. Tem estudos mostrando que a criatividade infantil está caindo de uma forma contínua há mais de 2 décadas. E o mais preocupante é que a idade média que uma criança é exposta a telas caiu de 4 anos para 11 meses. 11 meses para mim é um bebê ainda, não é nem criança. Você não tem ideia do quanto isso bagunça o cérebro de um bebê. Não é à toa que a OMS já considera o excesso de tela um risco real para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, quando você junta tudo isso, começa a ficar muito claro porque as crianças de hoje têm tanta dificuldade de lidar com o tédio, de sustentar a atenção e de criar interesse genuíno por algo que não seja imediato, porque o cérebro delas está se formando num ambiente acelerado demais. E aí ele aprende a buscar estímulo rápido o tempo inteiro. E o problema é que quando isso vira o padrão, tudo que não acompanha esse ritmo, como brincar sozinho, ler um livro, montar um quebra-cabeça, ouvir uma história, seja o que for, passa a parecer desinteressante demais. E não porque a criança naturalmente não gosta daquilo, mas porque ela nem chegou a desenvolver as estruturas internas que sustentariam esse tipo de atividade. Então, para ela, parece que o mundo real fica devendo para as expectativas elevadíssimas que a tela criou sobre o que é interessante. Então, no fundo, quando você olha para esse cenário, você percebe que as crianças do passado eram moldadas por experiências. Já as de hoje estão sendo moldadas por hiperestímulos. E estímulo demais não educa, só vicia. Mas, apesar desse potencial viciante absurdo que os desenhos de hoje têm, no fim das contas, o que mais impacta o desenvolvimento da criança é a quantidade de tempo que ela passa mergulhada nesse tipo de estímulo. Porque, olha, não é só sobre o conteúdo em si, é principalmente sobre a repetição. É sobre o cérebro dela aprender que o mundo é sempre rápido, sempre colorido, sempre cheio de barulho, de estímulos, etc. E aí, tudo que fica abaixo desse nível começa a parecer sem graça. E não é para menos, né? E eu sei que boa parte dos pais acaba deixando os filhos tempo demais na frente das telas porque a rotina é massacrante mesmo. E muitas vezes eles não têm rede de apoio, eu sei disso. Mas mesmo dentro de uma rotina difícil, quase sempre dá para ajustar alguma coisa. Então, por exemplo, só de você trocar o conteúdo por algo que tenha menos cortes, cores menos vibrantes e uma velocidade mais lenta, isso já reduz muito o impacto que ela teria sem tirar o entretenimento da criança. Inclusive, tem muitos desenhos por aí que são mais antigos e que têm um ritmo mais lento, que ajuda a equilibrar justamente essa sobrecarga sensorial. E tem um outro ponto também que pouca gente sabe, que é o fato de que o cérebro da criança não só consome o que ela assiste, como ele também imita o ritmo daquilo. Então, se ela passa o dia inteiro vendo desenhos frenéticos, ela tende a agir de forma frenética também. É como se o sistema nervoso dela fosse regulado pela tela. E isso gera agitação, dificuldade de esperar, dificuldade de brincar sozinha e até aquelas birras que aparecem quando o estímulo é tirado. E quando você entende isso, fica muito mais claro entender por que só de reduzir um pouco o tempo de tela já pode transformar completamente o comportamento dela. Não é à toa que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 0 telas para crianças menores de 2 anos. E mesmo depois dessa idade, até uns 10 anos, o ideal continua sendo ali entre 1 e 2 horas no máximo. Então, apesar de tudo que eu falei aqui sobre empresas como a do Cocomelon fazerem de tudo para deixar os desenhos cada vez mais viciantes, a verdade é que a maior parte do problema não está no conteúdo. O conteúdo influencia, é claro, mas o que mais determina o impacto final é o tempo de exposição. É igual rede social, jogos ou qualquer coisa altamente estimulante. Se você usa por poucos minutos, beleza. O problema sempre aparece quando minutos viram horas e horas do seu dia. E com as crianças isso tem um impacto ainda maior, porque o cérebro delas ainda está só começando a se desenvolver.
E para fechar, eu quero dizer o seguinte: não importa o quanto tempo ela já passou na frente de uma tela ou o quanto ela parece estar dependente disso hoje. O que realmente faz diferença é a mudança que você vai causar a partir de agora. Porque se você conseguir reduzir o tempo que ela passa na frente da tela e trocar o conteúdo por coisas de baixo estímulo, como desenhos antigos, por exemplo, no começo ela não vai gostar, mas você pode ter certeza de que você vai estar fazendo um bem gigantesco para ela, mesmo que não consiga ver isso a curto prazo. Porque para mudar qualquer hábito, seja adulto ou criança, o processo fica ruim antes de ficar bom. Entenda isso e as coisas vão ficar muito mais fáceis. Um forte abraço e até a próxima.